Em mais uma live, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É você com Wilson Nascimento e Max Lucado, né? Estamos aqui com Quando Deus Sussurra o Seu Nome, livro de Max Lucado. E hoje estamos na sétima meditação, sétimo ponto aí para nós pensar junto com Max Lucado no livro Quando Deus Sussurra o Seu Nome. Muito obrigado por você estar conosco, por estar comigo, né? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Iremos orar por você, orar por tua casa, orar por tua família, pelo teu pedido de oração, acreditando no poder de Deus. Fique conosco, nós continuamos aí meditando, pensando no livro que foi escrito por Max Lucado, e mais tarde iremos meditar em outros livros, outros escritores, mas por enquanto Deus tem nos dado a oportunidade de meditarmos quando Deus sussurra o seu nome. Você não é esquecido, esquecida de Deus. Deus sempre lembra de você e te conhece pelo teu nome. Quando fala do nome, fala da sua pessoa, da sua personalidade. Deus conhece os teus sentimentos, Deus conhece a tua vida e Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Esse é o grande Deus. Deus, para ser Deus, ele é onipotente. Ele é onipresente, ele é onisciente, ou seja, ele tem todo o poder, está em todos os lugares, conhece todas as coisas e, sendo tão grande, ele também é um Deus imanente, é um Deus que, ao mesmo tempo que é tão grande, é tão poderoso, que preenche todo o universo, é o Deus que se importa comigo, com você, é o Deus que tem escrito o nosso nome nas palmas das suas mãos. É o Deus que nos conhece, é o Deus que nos entende, é o Deus que nos compreende. Por isso vale a pena continuar confiando em Deus e acreditando no seu grande amor. E hoje estamos então com Max Lucado, né? E estamos na sétima meditação. Você que já tem nos acompanhado, estamos aí na sétima meditação. E você que não acompanhou, você está no YouTube, né? Você pode olhar no canal aí. Temos todas as outras mensagens, teremos outras neste mesmo segmento, neste mesmo livro. Você que está no Facebook, também você pode procurar na página aí, você vai encontrar todas as outras mensagens e as que ainda virão, né? Muitas outras virão. Deus vai nos dar a graça e o objetivo do meu coração é abençoar a tua vida, que você seja abençoado com a meditação. Não estamos aqui para roubar o teu tempo, gastar o teu tempo, nós estamos aqui com o objetivo de abençoar a tua vida. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias que existem muitas dificuldades que vêm sobre a vida, sobre as pessoas, sobre suas famílias, sonhos que são frustrados, vidas que são quebradas, destruídas, até mesmo esmagadas, né? Mas o nosso Deus é o Deus que vem para nos ajudar, nos levantar, é o Deus que diz para nós todos os dias: não temas, estou contigo, não temas, você vai vencer. Deus está nos encorajando através da sua palavra, basta nós olhar e confiar nele. No Salmo 34, versículo 5, diz que todos aqueles que olham para Deus serão iluminados e os seus rostos não sofrerão vexame. Ou seja, aquele que coloca sua confiança em Deus, que acredita em Deus, que acredita no poder de Deus, no amor de Deus e pede para Deus socorro, não será envergonhado. Não vai andar de cabeça baixa dizendo: eu esperei em Deus, eu confiei em Deus, entreguei minha vida para Deus e fui decepcionado. Não acontecerá isso. Deus, no seu tempo, na sua hora, virá ao teu socorro. Deus irá socorrê-lo, Deus irá abençoá-lo. Basta você acreditar e confiar no grande amor de Deus para contigo, para com a tua vida. Deus te ama e Deus se importa com você. E hoje nós estamos continuando a nossa meditação, número 7 do livro de Max Lucado, Quando Deus Sussurra o Seu Nome, e eu estou na página 47. Você que tem um livro, você pode dar uma olhada, né? Pode ler, e você que não tem, nos acompanha, estamos juntos aí, lendo o livro, pensando alguns ensinamentos que Max transmite para nós, e hoje o ensinamento é sobre juízo e graça. É muito mais fácil
às vezes, a pessoa aceitar o juízo de Deus, quando é para outras pessoas, né? Do que aceitar a graça de Deus. É muito mais fácil ver alguém sofrendo e dizer assim, é juízo de Deus, é castigo de Deus, fez por merecer, está colhendo o que plantou, do que você ver alguém que fez muita coisa errada e de repente dizer, estou perdoado, já me sinto novo, eu sou uma nova criatura. Às vezes, para nós, os seres humanos, é muito mais difícil aceitar a graça do que o juízo. Isso referente a outras pessoas. Porque quando fala para o nosso eu, para a nossa vida, aí nós queremos a graça e rejeitamos o juízo. É isso que acontece muitas vezes, da pessoa rejeitar o juízo e querer a graça. Ele rejeita o juízo e quer a graça para ele. E para os outros, ele rejeita que a graça esteja na vida dos outros e aceita com maior facilidade o juízo. E foi o que aconteceu com Max Lucado, numa experiência que ele teve. Começa dizendo assim, na página número 47, por trás da cortina do chuveiro. Estava ele tomando banho e surgiu um pensamento, uma lembrança. Acho que vou precisar instalar um computador em meu chuveiro, é onde tenho minhas melhores ideias. Hoje ocorreu-me uma ótima. Estava remoendo uma recente conversa com o irmão desapontado. O irmão estava desapontado com o Max Lucado. Ele estava triste comigo, tão triste que pensava em rescindir o convite para que eu falasse ao seu grupo. Ele havia lido palavras que eu escrevera. Se Deus chamou uma pessoa de filho, por que não deveria eu chamá-lo meu irmão? E se Deus aceita os outros com seus erros e interpretações errôneas, por que não nós? E ele não gostou disso. Você está exagerando um pouco, argumentou. Algumas reservas são necessárias. Então, após ler alguns versículos, advertiu-me cuidadosamente com que honro. Não é bem assim, assegurei-lhe. Apenas enfatizei o que Deus já havia escrito. Tendo a impressão de que aquilo não o satisfazera, ofereci-me para desfazer o compromisso, que seria muito bom, porém, acalmando-se, pediu para que eu fosse. E para lá que eu estou me dirigindo hoje. Por esse motivo, estou pensando sobre ele no chuveiro. E esta é a explicação. Porque necessito de um computador à prova de água. Tive um pensamento excelente do tipo, por que não pensei isto na hora? Não acontece isso com você? Comigo já aconteceu. Às vezes a pessoa vem e nos fala alguma coisa e a gente não tem o que responder, né? Depois passa e vem uma resposta brilhante, mas já passou a oportunidade de responder a pessoa. Assim estava o Max. O homem questionou sobre a graça, sobre o juízo, e na hora o Max não teve resposta. Quando teve resposta, não estava mais perto do homem para entregar a resposta. Então foi por isso que ele escreveu nesse livro aqui, né, sobre o julgamento de Deus e a graça de Deus. O julgamento de Deus nunca foi um problema para mim. Na verdade, sempre me pareceu correto. Enxofre sobre Sodoma, fogo sobre Gomorra, bom trabalho, Senhor. Egípcio afogado no mar vermelho, receberam o que mereciam. 40 anos de peregrinação para sarar o torcicolo dos israelitas? Eu teria feito o mesmo. Ananias e Safira? Muito bem. Disciplina para mim é uma coisa de fácil absorção. Lógica para semelhar, viável e apropriado. Para você é diferente? Para muitas pessoas é muito fácil aceitar o juízo sobre pecadores. Quando alguém comete um crime, se deixar para a sociedade, muitas vezes quando pega a pessoa lá no caminho, se a lei não vir intervir, é capaz de matar, né? Pega lá a pessoa que fez uma coisa errada e matam, espancam. Não vão mais além, muitos são salvos porque chegou a polícia ali, chegou a autoridade e acalmou os ânimos. Mas se deixar na mão da população, eles querem justiça. Isso me faz lembrar
de quando os homens pegaram aquela mulher e levaram até Jesus, dizendo: achamos ela em adultério. Estava no ato. E levaram a mulher e queriam apedrejá-la. O mais engraçado é que se a mulher estava no ato do adultério, ela não estava sozinha. Tinha que ter alguém com ela, não tinha um homem com ela. Cadê o homem? Cadê a outra pessoa? A outra pessoa não apareceu. Somente a mulher. Era o preconceito contra a mulher na época. E os homens que estavam se achando tão santo, tão importante para julgar e acabar com a vida daquela mulher. A Bíblia diz que então Jesus dá uma única sentença: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ali estava o juízo dos homens, junto com a graça de Deus, e a graça prevaleceu sobre o juízo, que na verdade era um juízo injusto da parte daqueles homens. Eles não eram pessoas habilitadas, capacitadas para julgar. Mas na hora da fúria, na hora do vamos ver, se achavam preparados e esqueceram dos seus próprios pecados. Quando nós nos deixamos levar pela vaidade, pelo orgulho, quando nós nos deixamos levar pela arrogância, quando nós nos deixamos nos levar pela fúria, nós podemos cometer loucuras tão grandes que esquecemos que se fosse praticar um juízo correto, nós também estaríamos sendo condenados. Mas graça é o que nos alcançou e é a graça que devemos conceder a outras pessoas. É a graça, não existe outra coisa a não ser a graça. Tem um texto da Bíblia que diz que o amor cobre multidões de pecado. Quando a Bíblia está dizendo que o amor cobre multidões de pecado, não está dizendo de você tolerar o pecado em si. Não está dizendo de você aceitar aquilo que desagrada a Deus. Mas está falando que aquele que ama não tem prazer de ficar mencionando o pecado do outro. Aquele que ama não tem prazer de ficar apontando o dedo para o outro. Aquele que ama não tem o prazer de ficar contando a história do outro, a história que não deu certo. Ele não tem esse prazer. Existem os fofoqueiros, né? Os que sempre estão levando mensagem de um lado para o outro. E eu digo que também existe um outro tipo de levar mensagem, é quando a pessoa não ora por quem está em dificuldade e conta a dificuldade do outro pedindo oração. Ela mesma não está orando pelo que está necessitando de ajuda. Ela mesma não está tirando um tempo para buscar a Deus por misericórdia, pedindo pela pessoa que está em necessidade. Mas ela sai contando a dificuldade do outro em nome de um pedido de oração. Só pode fazer pedido de oração quando você também ora. Quando você orou primeiro, quando você tem uma vida de oração, porque senão não deixa de ser um tipo de fofoca também. Então, para que não seja um tipo de fofoca, você realmente tem que orar e se importar com a dificuldade dos outros. Mas como disse o Max Lucado, o julgamento de Deus nunca foi um problema para mim. Agora, a graça de Deus, mas a graça de Deus, tudo menos isto. A graça de Deus, às vezes nós não queremos aceitar que ela vai alcançar outras vidas, outras pessoas. Um exemplo, Pedro negou a Cristo. Logo em seguida, ele se tornou um grande pregador. Foi aquele que negou a Cristo. Mas logo em seguida se tornou um dos apóstolos de destaque, porque a graça de Deus o alcançou. Eu pergunto para você, que já conhece a Cristo, que está servindo a Jesus, se não fosse a graça de Deus, aonde você estaria? Se não fosse a graça de Deus, o que seria de você? Se não fosse a graça de Deus, muitos de nós nem vivos estaríamos. Passamos por tantas coisas, mas como Deus tem um propósito e a graça de Deus nos alcançou, aqui estamos.
por que não conceder esta mesma graça a outras pessoas? Jesus nos ensinou na oração modelo, a oração que chamamos de Pai Nosso. Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só poderá fazer essa oração quem pratica o perdão, quem vive a graça. Quando a Bíblia diz que Deus concede graça aos homens, Ele concede graça aos homens. Mas uma das formas que Deus também concede graça aos homens é através de outros homens, através de outras pessoas. Quando a pessoa é um representante de Deus, quando ela procura viver a palavra de Deus, ela vai demonstrar o amor de Deus a outras pessoas através da sua vida. Deus nos use para que possamos transmitir a graça de Deus e viver a graça de Deus. Quando olhamos para um outro exemplo, que está aqui, é do Zaqueu, o trapaceiro. A parte mais limpa da sua vida era o dinheiro que lavava. Porém, Jesus ainda tinha tempo para ele. Lembra da história do Zaqueu? Era um homem que era desprezado até mesmo pelos judeus. Era um cobrador de impostos e um homem que extorquia, como diz aqui o Max Lucado. A parte mais limpa da sua vida era o dinheiro que lavava. Olha a situação desse homem. Porém, tem um porém na vida dele. Jesus ainda tinha tempo para ele. Não importa a situação que você esteja. Não importa o que a tua mente está lhe acusando. Não importa que outros dedos, outras mãos estejam lhe apontando. Não importa. Se você se voltar para Deus hoje, Deus lhe concede graça. Muitas pessoas não vão entender, porque elas vão aceitar muito mais o juízo do que a graça. Mas o que importa? O que importa realmente é saber que Deus tem um tempo para você. Existe um porém para a tua vida. Na vida do Zaqueu, era um porém positivo. No Antigo Testamento eu encontro um homem chamado Naamã. Diz que ele era um grande homem, era um general respeitado, ele era poderoso. Era um general assírio, um homem de destaque, guerreiro. Porém, era um porém não positivo. Era um porém negativo. Porém, era leproso. Então, Naamã tinha que viver sempre com roupas manga longa, talvez luva, porque já estava com seu corpo tomado de lepra. E se aquela doença era contagiosa, podia contagiar outras pessoas. Ele era um grande homem e ao mesmo tempo não era ninguém. Ele não podia mais ter contato nem mesmo com a sua esposa. Ele estava isolado. Aparentemente estava em sociedade como um chefe. Mas aquela doença fez com que o Naamã ficasse daquela situação difícil. Era um porém negativo na vida de Naamã. E para mudar esse porém, ele teve que ir ao encontro de Deus. Ele foi então procurar o profeta. E nós sabemos a história, que o profeta mandou que ele fosse mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, e o orgulho dele não queria deixar, mas os homens convenceram ele, os que estavam com ele, e ele foi lá, obedeceu a ordem do profeta que vinha da parte de Deus, e quando ele fez o processo, ele foi curado, foi liberto. E a história diz que quando ele voltou para a terra dele, ele voltou servindo ao Deus verdadeiro. Ele conheceu a Deus, Deus o libertou. Se você tem um porém negativo, você volta para Deus. Talvez muitas coisas na tua vida você vai olhar assim, está dando tudo certo, está muito bom. Porém, e esse porém estraga tudo. Esse porém estraga tudo. Talvez você teve sucesso financeiro, porém, a tua vida conjugal não está bem. Tá, deu muita coisa certa, porém, dentro da tua família tem um filho, uma filha com dificuldade, tem um pai, tem uma mãe com dificuldade.
Em muitas coisas na vida você teve êxito, porém, em algo que você esperava, que você queria, que você sonhava, porém, tem uma pedra no caminho. No caso de Zaqueu aqui, ele estava totalmente errado, mas tinha um desejo no coração dele de se encontrar com Jesus. E ele, por ser um homem pequeno, e se ele estivesse no meio da população correndo lá, os judeus não gostavam dele, então ele correu na frente. Era um homem que tinha uma posição, tinha dinheiro, mas ele sabia pelo caminho que Jesus ia passar, e ele subiu numa árvore, ficou lá em cima esperando, só para olhar. Só olhar Jesus, para ele estava contente. Mas Jesus sabia onde ele estava, sabia o nome dele, sabia a história dele, conhecia a vida dele. E quando Jesus chega e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu quero chegar em tua casa, eu quero ter um tempo contigo, com a tua família. Porém, Jesus tinha tempo para ele. Tua vida está corrida? Porém, Jesus tem um tempo para você. Aproveite esse tempo, é hoje. Hoje é o dia de se voltar para Deus. Você que no passado vivia com Deus, sabe? Tinha um tempo com Deus, hoje não tem mais. É hora de parar e se conscientizar. Deus quer ter um tempo contigo hoje é o dia. Agora é o momento de você se voltar para Deus. Não deixa para amanhã. É hoje o dia de você se apegar a Deus. É hoje o dia de você se arrepender. Talvez você tenha procurado servir a Deus, porém, tem um vício que te atrapalha. Tem algo que te aprisiona. Quer dizer para você que Jesus tem um tempo para você. Deus tem um tempo para você. Se volta para Ele hoje de coração e confessa o teu pecado. Pede a Deus misericórdia. Clama a Deus por libertação. Ele quer libertá-lo. Não existe uma fórmula de oração mágica. Não existe uma oração forte, uma oração poderosa que possa mudar a tua vida se não partir do teu coração o desejo de querer Deus, de amar Deus, de Deus, eu quero mudar, eu preciso da tua bênção. Deus, muita coisa está dando certo, mas tem um porém, esse porém eu não consigo, esse porém estraga tudo. Deixa Deus ser o dono total da tua casa. Tem uma história que diz que um homem tinha uma casa para vender. E ele ia vender bem barato, não era muito caro. E quem comprasse só tinha uma condição. Em uma parte da casa tinha um prego. E naquele prego o dono da casa podia colocar o que ele quisesse e não podia ser tirado dali. E o comprador chegou, a proposta era boa, o preço era baixo. Então, comprou aquela casa. Dali uns dias, quem vendeu a casa tinha direito a uma parte daquela casa, uma parede daquela casa. Não tinha um prego, era o único lugar que ele tinha direito. Ele podia colocar o que ele quisesse, estava no contrato. Sabe o que ele trouxe? Um pedaço de carne e pendurou ali. Ninguém pode tirar. Agora aquela carne, ela começa a estragar, começa a cheirar mal. E todo o ambiente ficou estragado. Quem comprou a casa não podia continuar ali. Porque havia um pedacinho que pertencia a um inimigo, porque na verdade quem vendeu foi um inimigo. O coração da gente. Vamos entregar 100% a Deus, sem reservas.
Não vamos deixar nem um pedacinho do coração. Se você tem um tipo de vício, Deus quer te libertar. Talvez seja o porém que precisa ser mudado hoje. Talvez tenha um lugarzinho lá, uma tábua, né? Uma casa de tábua, né? Uma tábua só, que você não tem acesso, que você entregou para o inimigo. Pode colocar o que quiser aqui. Ele coloca alguma coisa para apodrecer lá dentro. Alguma coisa para estragar. Então que possamos nos entregar inteiramente a Deus e acreditar na graça de Deus. Deus tem graça para a tua vida e Deus quer que você conceda graça a outras pessoas. O ladrão na cruz, em um minuto decidido e a um passo da morte, no outro, a caminho do céu e sorridente. A graça de Deus o alcançou. O juízo dos homens o colocou na cruz. Ia morrer, ia para a perdição por causa das suas coisas erradas, mas ele se encontrou com a graça. E um minuto decidido e a um passo da morte. No outro, a caminho do céu e sorridente, feliz, porque se encontrou com a graça de Deus. História após história, oração após oração. Deus sempre está buscando uma maneira de nos revelar a sua graça, de nos trazer para a sua casa, trazer para perto dele. Esse é o grande amor de Deus. E tem um desafio do Max Lucado aqui para você. Desafio você a descobrir uma alma que vem a Deus buscando sua graça e não a tenha encontrado. Encontre alguém que se aproxime dele buscando uma segunda chance e tenha recebido uma repreensão. Desafio você, pode procurar. Você não vai encontrar. Mas sabe o que tu vai achar? O que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Acharás uma ovelha perdida do outro lado do ribeiro. Ela está perdida e sabe disto. Está atolada e com medo. O que diria a outra ovelha? O que diria o pastor? Haverá um pastor que a encontre? Oh, que é isto? Surge repentinamente uma mão, braços largos e abertos, envolvendo e suspendendo a ovelha mais e mais, até ser colocada sobre os ombros do pastor. Ela é novamente levada ao rebanho e uma festa lhe é oferecida. Corte a grama, penteie os pelos, ele anuncia: teremos uma celebração. As outras ovelhas meneiam suas cabeças sem poder acreditar, tal como faríamos. Em nossa festa, ao chegar em casa, ao ver os ombros do pastor por entre nós, cada alma diferente da outra. Parece-me que Deus dá muito mais graça do que poderíamos imaginar. Esse é o grande amor de Deus para conosco. Deus sempre está trazendo as pessoas. E que nós tenhamos a graça de Deus para entender, compreender e aceitar esse amor. E ser instrumento de Deus para conceder graça a quem necessita desta graça. Que não queremos, que não desejamos ser juízes, mas que possamos estender a graça, e a graça de Deus trará transformação. A graça de Deus trará libertação. A graça de Deus trará conversão. A palavra de Deus para hoje é esta, que nós temos para meditar, né? Meditação número 7 do livro do Max Lucado. E na próxima meditação, que faremos talvez daqui 1 ou 2 dias, nós vamos falar sobre as perguntas de Gabriel, que está na página 51 do Max Lucado, quando Deus sussurra o seu nome. E hoje eu quero orar por você. Quero pedir que a graça de Deus te alcance para abençoar a tua vida. Se você precisa de transformação, de libertação, Deus quer te conceder graça.
Se existe alguma coisa te acusando, a graça de Deus te concede o perdão. Acredite, Deus quer te perdoar. Não importa a situação que você esteja. As pessoas muitas vezes aceitam com maior facilidade o juízo de Deus sobre as pessoas do que a graça. Mas Deus nos concede graça e nós queremos a graça e precisamos dela. Da mesma forma que nós possamos ser instrumento de Deus para conceder graça para todos aqueles que de uma forma ou de outra se arrependem dos seus pecados, se arrependem dos seus crimes, dos seus erros e se voltam para Deus. Que possamos ser instrumento de Deus para espalhar o amor, o verdadeiro amor, o amor de Deus que não traz confusão, o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Vamos orar, conversar com Deus? Querido Deus, querido Pai, obrigado por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua fidelidade, pela vida do seu filho, da sua filha que junto comigo, Senhor, medita, que ora, que busca a tua presença, que a graça de Deus nos alcance, que não sejamos, ó Deus, instrumento, ó Deus, de juízo, que também não sejamos, ó Pai, pessoas que se alegrem com o juízo ou até mesmo com a desgraça dos outros, mas que sejamos prontos, ó Deus, para estender a mão. E esse teu filho, essa tua filha que se volta para ti, que busca a tua presença e precisa do teu perdão, concede graça, concede misericórdia, concede transformação e que o fruto do Espírito seja gerado nesta vida, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança, a mansidão, a fé, Senhor. Trabalha nesses corações, abençoando, ó Deus, de uma forma toda especial. Que a bênção de Deus, a graça de Jesus, seja sobre a tua vida. Que Deus traga paz para o teu coração e te abençoe de uma forma toda especial. É a nossa oração, o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. E se você quiser nos ajudar para que mais pessoas sejam abençoadas, pode compartilhar de uma forma ou de outra para que mais pessoas sejam alcançadas através da meditação da Palavra de Deus. E a nossa próxima meditação, continuamos na meditação número 8 de Max Lucado. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus de uma forma toda especial. É o desejo do meu coração. Deus te abençoe no nome de Jesus.